E aí, pessoal, bom dia mais uma vez. Hoje nossa última aula, né? Espero que a gente consiga concluir nossa aulão hoje. Deixa eu aceitar só os atrasados aqui. Bom dia, Pablo. Bom dia, professor. Vamos lá para... Já debatemos sobre tudo isso. Paramos na quinta questão, vamos para a sexta, não é isso? Sim. Sexta questão aí é sobre uma tirinha. O que vocês acharam da tirinha? Fácil! Correto? Nós temos aí. Quem pode ler a tirinha pra gente? Eu leio. Quando chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. Então todas as roupas velhas vão para a campanha de agasalho. O alturismo está na moda. Então nós tivemos aí a questão. Analisando o diálogo entre os personagens e o contexto da tira que constitui o texto 3, pode-se afirmar que o termo altruísmo, utilizado no último quadrinho, é o oposto de filantropia. Marquei essa não. Eu também essa não. O que é filantropia? Essa foi a questão que eu mais pesquisei as palavras. Algumas questões elas vão requerer muito vocabulário da gente. E a gente vai ter que pesquisar palavrinha por palavrinha. Você encontrou o que em filantropia? Amor, vamos dizer, amor à humanidade, a fazer o bem. Foi mais ou menos isso, eu não lembro muito E bem. aí tá dizendo que é o oposto, altruísmo. O que é altruísmo? Vocês já assistiram Divergente? Não, Não. Assistam, é um bom filme. Não. Altruísmo é como se fosse empatia. É eu me colocar no lugar do outro, entendeu? Preocupação com o outro, né? Eu pensar no outro antes de pensar em mim. Então, a gente ter aí altruísmo e filantropia, que é amor à humanidade, e a questão está dizendo, o termo altruísmo, ele está sendo oposto à filantropia, no último quadrinho? Não. Não mesmo. Ele está sendo... Tá passando a mesma ideia, né? De você ser altruísta, de você se preocupar com o próximo, de você ter amor ao próximo. Então, não está sendo oposto. Ao falar, a personagem do terceiro quadrinho expressa admiração pela atitude de sua interlocutora. Vocês acham que ela está expressando admiração por essa atitude dela de doar? Não. não. Não mesmo. Eu marquei essa. Por que você acha que ela está expressando admiração? Não é bem uma admiração. Pera, eu marquei essa mesmo. Não é bem uma admiração, mas... não sei explicar. Vamos ver o próximo. O primeiro e o segundo quadrinho criam uma expectativa que é atendida pela fala presente no terceiro quadrinho. E aí, vocês acham que é? Também não. Marquei essa Não, não. marquei essa. Por que vocês acham que não é? Eu acho que cria uma expectativa que não é atendida no terceiro quadrinho. Porque, por exemplo, ela tá falando tudo de que vai doar as roupas. Aí a outra pessoa tá, sei lá, sendo Debochando. Isso. babaca, talvez. Chega e fala, esperava até, pelo menos na minha leitura, eu esperava que a outra pessoa também dissesse assim, que massa, atitude massa, vou fazer. Aham. Né? E ele chega e fala, Isso. isso aí tá na moda.
O termo altruísmo, utilizado no último quadrinho, poderia ser substituído por misantropia. E aí, Acho que não. o que é misantropia? Você falou a letra E? Ainda não. Tô na letra D. Eu acho que é a letra E. Antropia é ódio pela Eu marquei a humanidade. letra E, mas não. Não, não. Misantropia é o oposto de filantropia, né? Misantropia. Isso mesmo. Vocês se lembram que em A algumas misantropia atividades durante o ano, uma atividade ou outra, eu peço para vocês pesquisarem no dicionário palavras. Tem lá umas palavras que a gente já viu várias coisas. É muito Sim. interessante esse hábito, pessoal. Tá sem nada para fazer? Vai olhar no dicionário. É massa essa atividade. Sai procurando palavras aleatórias, palavras mais difíceis, palavras que mais caem em provas. E tem tudo isso na internet, se você não quiser procurar num livro físico. E é um exercício massa. Eu costumo geralmente, né, olhar no YouTube quando eu estou sem nada para fazer, assistir documentário sobre temas, possíveis temas históricos que vão cair em concurso, dessas coisas, porque é interessante. Já que eu não leio, pelo menos eu estou ali recebendo aquela informação de uma maneira visual. E como a gente está nessa era da tecnologia, a gente tem tudo na nossa mão, é bacana. Letra E. O personagem que fala no último quadrinho não acredita que a atitude de sua interlocutora seja sincera e espontânea. Marquei essa. E aí? Eu marquei essa. Isso mesmo. Porque a gente vê que quando ele chega e ele faz essa crítica, né, dizendo, isso aí tá na moda. Ele não vê que ela tomou aquela atitude sinceramente, né? Mas sim uma atitude porque tá na moda as pessoas dizerem que estão sendo altruístas. Então temos aí a letra E como resposta da sexta questão, ok? Essa daí estava fácil. A única coisa que dificultava essa questão eram as palavras que a gente precisava decifrar, né? Se você não tivesse o conhecimento de filantropia, misantropia, altruísmo, poderia dificultar um pouquinho e você ficar inseguro de qual marcar. Vamos ver a sétima questão. A sétima questão ela já é um pouquinho mais complicada porque ela segue o estilo da quinta. Releia o trecho abaixo, que corresponde à parte do diálogo presente no texto 3, e analise as proposições seguintes. Então, a gente tem aí esse trecho. Quando o frio chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. E a gente vai ter proposições. A primeira é, à medida que o frio chegar, vou renovar meu guarda-roupa. Como é que vocês entendem isso aí? Isso aí, o que é? O primeiro ou a frase? O primeiro. Ah, Eu digo para vocês assim, quando o frio chegar, eu vou renovar meu guarda-roupa. O que é que vocês entendem? Que só quando o frio chegar, você vai comprar roupas. Isso. Não, tipo, eu acho que aos poucos que o frio vai chegando, eu vou renovando. Na primeira opção, né? Nesse número 1. Isso. Isso. Então quer dizer que, à medida que o frio for chegando, hoje faz frio, então eu vou lá no comércio e compro uma roupa. Amanhã faz sol, eu não faço nada. No outro dia faz frio, eu desço no comércio e compro outra roupa. É mais ou menos esse pensamento, né? No primeiro é só, tipo, no dia mesmo. E na primeira opção é no decorrer, até chegar esse dia. Professor, desculpa por ter entrado essa hora, que meu celular deu problema. Tudo bem, Estelinha. A gente já respondeu a sexta questão, viu? Só para você corrigir aí foi a letra E, a sexta, certo? E a gente tá na sétima agora. Tá. Quanto mais o frio chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. E aí? Vocês acham que há uma diferença de sentido da primeira para a segunda? Não, acho que é a mesma coisa. Estão expressando tecnicamente a mesma ideia, né? Quanto mais for ficando frio, mais roupa eu vou adquirindo. E a terceira, logo que Eu eu marquei, chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. Aí eu Sim. acho que você já tem mais Considerei sentido. essa certa. Essa tá parecida com a primeira lá de cima? Sim. Tá. Sempre que o frio chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. Não. Não, eu acho que não. Até sem net. Assim que o frio chegar, vou renovar meu guarda-roupa de inverno. essa tá certo. Marquei também É. essa. Eu coloquei essa. Marquei a letra C. Então, Eu também. o sentido do trecho Também. está preservado. Essa partezinha aí de cima, né? E a partezinha com essas sentenças de baixo, ela está sendo idêntica o sentido em apenas as quais?
A letra Três e Na cinco. 3 e na 3 e no 5. 5. Isso. Todo mundo acertou essa, não foi? Uhum. Foi. Eu acho que tá certo essa Tá resposta. certo, letra C. São as únicas alternativas que expressam. Ela mesmo, né, professor? Oi? Letra C, né? Isso mesmo, letra C. As últimas questões foram as mais fáceis. Temos aí agora um texto. Movimentos sociais, breve definição. Vou aqui no Classroom para ver meu texto. Não tô conseguindo encontrar E o essa daí foi do site. IFPE 2019.1, foi do ano passado, do início do ano passado. Ele foi escrito por Paulo Silvino Ribeiro e está disponível no Brasil Escola, Sociologia, Movimentos Sociais, breve definição. Acesso em 22 de setembro de 2018. Então vejo aí que ele é da área da sociologia. A gente consegue compreender pela referência do site. E aí a gente volta para uma alternativa que tem relacionada à ideia central do nosso texto. Qual alternativa abaixo poderia resumir a ideia central do texto 4? Temos aí, letra A. Os movimentos sociais compreendem as reivindicações de grupos formados por feministas e pessoas homoafetivas? Não. 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 Eu acho que não. Os movimentos sociais precisam de uma organização que assegure a mobilização de recursos e utilize participação de pessoas engajadas? Eu Marquei marquei essa. essa. Eu marquei Eu essa. acho que o centro do texto não é esse, não. Vamos pensar no núcleo do nosso texto que desencadeia todas as informações que a gente leu. Letra C. Os movimentos sociais consistem na ação de grupos que atuam de forma permanente para assegurar direitos políticos. Eu acho que é essa. Não marquei essa, não. Nem Eu eu. já falei, marquei letra B. Letra D. Os movimentos sociais são uma instituição democrática cujas ideologias são alimentadas por partidos políticos. Não. Não. Acho que não. E os movimentos sociais não podem ser separados das estruturas sociais através das quais se envolvem. Não. Nosso Porque no texto, tem dizendo que são. isso mesmo. O nosso texto, ele traz como o quê a ideia central? B ou C? Já que foi o que todo mundo ficou em dúvida. Eu Marquei B. marquei B. Eu marquei B. Marquei C. E aí, professor? A gente tem aí duas questões bem parecidas. Letra B. Os movimentos sociais precisam de uma organização que assegura a mobilização de recursos e a participação de pessoas engajadas. E letra C. Os movimentos sociais consistem em ação de grupos que atuam de forma permanente para assegurar direitos políticos. Pelo que o nosso texto traz de definição, né, e desencadeia todas as outras informações, a gente tem como resposta correta a letra C. Os movimentos sociais, eles constituem na ação de grupos que atuam de forma permanente para assegurar esses direitos políticos. Ela ficou entre B e C, porque as palavras são quase as mesmas, mas essa questão de mobilização e participação de pessoas engajadas a gente pode ter, né, como ideia de movimento social, mas não no nosso texto traz como ideia central. Uma negação. Penúltima questão. Eu acho que o nono e o décimo eu errei. Vamos ver. Movimentos sociais, breve definição. Continuamos falando sobre esse texto. Com relação às sequências tipológicas textuais, o texto 4 é predominantemente formado por... Deixa eu voltar aqui. Injuntivo. Não. Texto que dá o quê? Instruções. Instruções. Não, marquei essa não. Narrativo. Também não. Não. A gente sabe Não, se Também define. não, marquei essa não. Descritivo. Sim. Não.
Não. Marquei Expositivo Marquei D. Marquei C. D. C. ou dialogal? Marquei D. Não. Não. Gente, eu tenho... descritivo e expositivo ficam bem próximos, né? Seriam a nossa briga fica entre eles, porque injuntivo a gente sabe que não é, narrativa a gente não tem nenhuma narrativa durante o texto, nem dialogal. Tem um ponto, tem uns pontos, mas o que predomina, né? A gente tem a questão de descrever, eu descrevo e eu exponho. E vocês acham que entre descrever e expor, o que é que está predominando nesse texto? O que é que tem mais em evidência? Aí Descrever. não será possível que eu errei esse negócio também, professor. Ah, não, sério, sinceramente. É qual, professor? O que predomina no texto é tananã, a exposição. Eu não vou fazer. Olha, Não, professor, não vou sem mais fazer esse condições. negócio, professor. O senhor Não. nunca mais passa esse negócio, porque eu não vou passar mais vergonha. Não quebrem seus aparelhos celulares, seus computadores. Calma, esse é o primeiro. A gente vai fazer muito. Aí a gente, no segundo, vocês vão triplicar a nota. Não, professor, não vou fazer mais nenhum, não. Essa vergonha. Errei foi tudo nessa merda também. Ô, Tá professor, gravando, menina. Deixa que o povo é porque eu me revolta. estressei. Desculpe. Vai pra internet. Bota a música, professor, pra passar vergonha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô... Já acertei Posso- dois, foi muito. Vamos à última questão. É hora de virar o jogo, minha gente. Eu tenho esperança em você. O quê? Pior que Eu já essa, acertei. essa foi difícil, gente. Essa parecia fácil, mas ela era uma questão difícil. Ah, essa eu chutei, que eu já tava com preguiça de fazer. É isso que você não pode fazer no IF. O pronome relativo no qual é referência ao número 1 no segundo parágrafo. Deixa eu ver aqui só o chat rapidinho. Eu gostei tanto desse humor depressivo. Cumpre uma função coesiva no texto 1. Então, quando a gente volta lá no texto, a gente tem que ler o parágrafo 2 inteiro, né? A gente tem assim, ó, no qual, assim como também apontava Karl Marx, estava inserido. Só que a gente tem que ler esse parágrafo completo para compreender o que no qual está retomando. Aí a gente tem, ele estava retomando ao contexto histórico, Coloquei aqui não. Não. ele estava retomando a Karl Marx. Eu coloquei aqui sim. Marquei letra A. Gente, Karl Marx está depois. Como é que ele retoma para uma coisa que Ah, foi surge tá depois aqui. do texto? Ele estava retomando ao conflito. Não, Não, ele se tava- for cenário, Não. mata. Sério. era do cenário. Essa palhaçada. Eu botei cenário. Terreno. Não. Não. Deixa eu encontrar onde é que tá o cenário. O cenário tá antes, né? Não, eu ia marcar cenário. Aí se for cenário, ô antes do professor, contexto sinceramente. Eu tava em dúvida entre cenário e contexto histórico. Aí eu marquei contexto histórico na letra A. Eu tava em dúvida de Karl Eu Marx marquei e cenário. Eu cenário. marquei E Cenário, a gente coloca o palhaçada. próximo. E cenário. Gente, vamos ver aqui. Como cenário, um contexto histórico. Vocês acham que qual seria o núcleo? Qual seria entre os dois a palavra mais importante? Contexto histórico, eu acho. No qual, Cenário. aí a gente fala, no qual, assim como também apontava Karl Marx, Karl Marx apontava para o quê? Para o cenário, então, ou para o contexto histórico? Vejam que primeiro que quando ele fala em retomar, ele volta para uma coisa anterior. Então a gente tem aí Karl Marx e conflito, né? Palavras É do póstumas. Deixa eu ver se terreno tá também. Terreno tá não, terreno tá antes, né? Eu ainda não sei. Tô perdida. Eu não tinha nem entendido essa questão. Deixa eu só... Não tô encontrando nem a palavra. Enfim. Ele fala que qual seria esse no qual ele está voltando para quê? Quando ele fala retomar é anterior, então a gente não poderia marcar Karl Marx porque Karl Marx está no futuro e conflito também. Cenário. Então a gente corta os dois. Cenário. Antes a gente teria cenário como cenário um contexto histórico no qual
Aí esse no qual aí a gente tem que ler tudo para a gente entender, primeiro, como eu falei, né? Em alguns momentos a gente vai ter que retomar e ler para entender naquele contexto como tá. E como vocês mesmos falaram, entre cenário, nesse recorte aí, entre cenário e contexto, a palavra principal é contexto histórico. Então, no qual só poderia fazer retomada para quê? Contexto histórico. Contexto histórico. Isso. Vai ser letra A. É. Chegamos ao fim do nosso primeiro aulão do É uma Língua Portuguesa. palhaçada, professor. Nunca mais quero fazer esse negócio. Quem tá Eu errei duas, gravando, eu vou professor. finalizar aqui para vocês não escutarem os xingamentos. Eu acertei 5, foi muito.